E aí, galera do YouTube, hoje o vídeo é especial. Vamos visitar um vilarejo com apenas um morador, como viram na miniatura, e mostrar o quão isolado é esse lugar. Especificamente, estamos... Bom, vou mostrar para vocês porque acho que vocês vão ficar de boca aberta, assim como eu estou agora. Olhem onde estamos. Estamos totalmente imersos na natureza, entre montanhas. Vou fazer uma panorâmica para vocês verem como é tudo isso e onde fica o vilarejo que está ali. Algumas já estão cobertas, quer dizer, não, quase todas as casas estão cobertas pelo mato e a única casa habitada está ali onde mora um senhor que é super gente boa. Depois vamos entrevistá-lo para que conte como é viver aqui e fale sobre o vilarejo que está sumindo. Agora mesmo estou seguindo essa trilha daqui, que era a antiga trilha do carteiro, por onde estou acessando o vilarejo depois de ter vindo conhecer um pouco o entorno. Mas tudo isso aqui era a trilha do carteiro, por onde o carteiro trazia as cartas para o pessoal do vilarejo. Eu acessei por outra estrada que, bom, nem dá pra ver que está ali entre as árvores com o Jeep, porque tem estrada para chegar e dá para chegar. E bom, não acho que seja tão inacessível a ponto de ninguém querer vir investir em um lugar tão bonito como este. É uma pena que isso esteja se perdendo e principalmente que a gente não dê valor a isso que foi a nossa, enfim, a nossa história totalmente. Sem mais delongas, vamos percorrer o caminho que mencionei para conhecer o vilarejo. Bom, olha só tudo o que o carteiro tinha que caminhar, que olha, eu já andei mais de 1 quilômetro. Esse caminho é lindo, como podem ver, aqui já é só penhasco. Ele vinha aqui entregar as cartas. Imagino que quando o tempo estava bom e mesmo que tivesse neve, eles vinham com algum tipo de equipamento nos pés para poder acessar esses lugares, a esses lugares. Mas é bastante perigoso agora porque houve muitos deslizamentos, como vocês podem ver ali, e já caiu parte da trilha. Então, como aqui só resta um morador e o coitado faz o que pode, isso está se perdendo rapidamente. Vou descer por aqui, perto do vilarejo, gravo mais para vocês. Quero contar algo, pois percebi que muitos que me seguem não é daqui da Espanha nem das Astúrias, e um argalo é quando o terreno cede e destrói o nosso caminho, bloqueia ou qualquer coisa assim, que o material então desaba. Como podem ver, este era o caminho, aqui era um pouco mais largo, e ali vai desaparecendo. E agora sim, já gravo para vocês quando eu estiver em cima da vila. Bom, já vim caminhando por aqui e a entrada da vila pela área do carteiro, a rota do carteiro, como chamavam, é esta que é onde mora o senhor. Beleza? Mariano mora ali e depois, bom, um antigo estábulo ali e em cima teria outra casa. E é isso, vamos subir e eu vou mostrando tudo para vocês enquanto caminhamos. Porque ainda dá para ver as ruas na vila e vale a pena ver e deixar um pouco de registro visual desses lugares. Porque assim que Mariano deixar de morar aqui, provavelmente tudo isso vai desaparecer. Aqui era um antigo estábulo. Como eu dizia, olha, o cachorrinho do Mariano veio nos cumprimentar. Aqui é onde ele mora, depois vamos entrevistá-lo e conversar. E vamos dar uma olhada nesta casa aqui, porque é a primeira casa que havia na vila, junto com a do Mariano, que acabamos de ver, era a primeira casa que existia. E aqui morava uma família, que era a família dele. E bom, como vocês podem ver, a casa, pelo desuso, já ficou em ruínas. Mas isso aqui era uma residência, não era um estábulo, só para vocês terem uma ideia. Certo, bom, agora eles guardam aqui material de construção e tudo mais. Porque há alguns anos me contaram que houve aqui um deslizamento, que é outro desmoronamento muito grande. Pedras e sujeira alcançaram a praça central do vilarejo, que era esta. E ele, aos poucos, foi tirando todo o material que caiu aqui e foi afastando para que hoje possamos chegar ali de carro. São os veículos dele, o meu. E aqui não tem mais ninguém. Como vocês podem ver, ali está a casa do carteiro. Ele já me contou que era a casa do carteiro. Depois vamos conversar com ele e ele vai nos contar mais alguma coisa. Vamos chegar mais perto para ver. Esta vila é toda em ladeira. E como vocês podem ver, eu já estou cansado porque fiz o caminho bem rápido. Mas olhem, ainda dá para ver ali
Lã de algum tipo de colchão que já vimos em vídeos antigos. A lã de ovelha se conserva muito bem com o tempo, como vocês podem ver. Olhem. Esta casa está fechada e não poderemos vê-la por dentro. Só para vocês terem uma ideia de como eram as construções antigas aqui. E vamos subir pelo que era mais ou menos a rua principal do vilarejo. Aqui havia outra casa que tinha seu hórreo. Este lugar é muito particular porque os hórreos aqui não eram os normais que havia em toda a Astúrias. São telhados de duas águas chamados hórreos beluscos. Se pesquisarem na internet, há muita informação sobre eles. Como podem ver, ainda dá para perceber as ruas. E é uma pena que nem mesmo um único hórreo tenha sido preservado aqui. Como sempre, problemas causados pelo ser humano, como costumo dizer. Bem, isso nos levou no final a uma reconstrução. Bom, aqui o Mariano me contou antes que está preparando isso para alguns cavalos e outros animais que ele tem. Para ir limpando um pouco o vilarejo, porque, como vocês podem ver, eu já tinha dito que estava totalmente tomado pelo mato. Vamos entrar aqui, que era outra das ruas que entrava para a esquerda. Vamos ver o que encontramos, pois ainda não explorei o vilarejo. Bom, aqui tem uma rua que entra por aqui. Vamos dar uma olhada. A primeira... Já estou vendo ali uma casa. Só para vocês terem uma ideia de como está. Caíram aqui. Bom, aqui tem restos de madeiras e de janelas. Telhas provavelmente desse hórreo que tinha aqui. Olha, ainda tem uma latinha guardada ali. Incrível. Vamos entrar aqui e ver o que achamos. Beleza, isso aqui era uma casa que desabou completamente. Vocês já estão vendo como está, dá para ver a janela ali. Mas da casa não sobrou absolutamente nada. Na verdade, nem dá para entrar. Colocaram arames aqui para evitar que animais entrem e se machuquem. Olha só esse detalhe aqui na madeira, na entrada da casa. Isso aqui era totalmente entalhado à mão. E pode ter 200, 250 anos tranquilamente. Dentro da casa vejo um baú com cadeado, não sei se vocês veem também. E tem um monte de coisas que ficaram dentro da casa, mas como não há possibilidade de acessar por lugar nenhum, vamos ficar na vontade de ver realmente o que poderia ter dentro. Mas é que eu nesse cantinho posso apreciar tranquilamente as ruas. Uma descia por aqui, a outra ia por ali. Até mesmo imaginar as pessoas dessa casa que acabamos de ver entrando e saindo por aqui. Hoje em dia, então, provavelmente isso é coberto, já que esse senhor não consegue limpar a vila sozinho. Bom, vamos subir por aqui. Parece que tem outra casa e algo mais. Vamos ver. Bem, isso é a base de um hórreo, que é onde acabamos de ver a latinha. Isto é a base, então imaginem quanto tempo isso tem. Os hórreos nas Astúrias podem facilmente ter até 400 anos ou mais. Alguns já foram datados com até 500 anos. Então imaginem por vocês mesmos o tempo que isso aqui pode ter. É uma pena que esteja assim. Olhem que panorâmica de as casas caindo no vilarejo e a vista. É que só se ouvem pássaros, reparem. Só tem pássaros aqui. Aqui havia outra casa. E já estou vendo as janelas e as portas. Mas é que vocês já podem ver como está tudo. Coberto pelo mato. Não posso entrar, pois já percebo que estou afundando. Mas tudo bem, esta era outra moradia. É uma pena que da mesma forma tenha que se ver nessa situação. E aqui havia outra. Aqui está, acho que dá para ver alguma coisa. Então vamos nos aproximar. Vamos. E vamos ver o que tem. Está tudo cheio de urtigas e espinhos. Olhem.
Viu? Isso aqui já é uma vila... Ficou totalmente destruído. Não é o que costumo mostrar, mas é para vocês verem até onde pode chegar. Que é ficar totalmente esquecidos e cobertos. Vimos essa casa e outra atrás. Ele disse que havia cerca de 7. Depois vamos perguntar para ele. Mas não sei se ele falou 6 ou 7 casas. Acontece que só resta a dele. Vamos descer por onde viemos. Vou virar à esquerda e mostrar a rua que sobe. Bom, já saí de onde a gente tinha entrado. E agora vamos subir a outra parte do vilarejo. Esse vilarejo não tinha escola. Depois perguntaremos se havia igreja. Ou capela. Porque isso me chama bastante atenção. Também não é pequeno. Acho que não tem escola, já que não vimos nenhuma. Normalmente se conservam bem. Quase todas as cidades, olhem. Vou colocar a câmera para vocês verem se enxergam alguma coisa. Mas enfim, vocês já podem ver como estão todas as estruturas. E dá para notar que todas têm mais de 100 anos. Ainda dá para perceber o argalês que havia nas pedras, que veio lá de cima. Ele sugeriu que podia ser uma bolsa de água ou algo rompido que arrastou muito material, mas arruinou completamente o que restava da vila. E aqui já não há mais nada. É uma panorâmica para que vocês vejam. Aqui havia outra. E está bem ruim. Mas olha que bonito, ainda dá para ver a rua da vila. E todas as construções. Bom, vamos descer. Estou ansioso para que vocês conheçam o Mariano e pedir alguns detalhes sobre a cidade. Mas reparem na rua. É incrível como ainda dá para imaginar as pessoas daquela época por aqui. E principalmente os sons, a natureza. Não há nenhum barulho. Já estou descendo. Vamos ver se achamos o Mariano. Ele está aqui em frente de casa com o cachorrinho. Olhem que vida legal. A do campo. E aí, Mariano, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estava observando a vila como você explicou. E conhecendo... E aí, qual é o seu nome? Ele se chama Trotsky. Trotsky, você é feliz aqui, né? Mariano, queria que você explicasse para o pessoal um pouco da sua história e como é a vida aqui, já que está sozinho. Você já me contou antes, mas queria que falasse para eles em detalhes. Uma das coisas que mais me chama a atenção é a casa do carteiro. Você disse que era o caminho que fiz aqui no início. Fale um pouco dessa casa pra gente. A casa do carteiro é essa casa que já, bom, está como se vê totalmente em ruínas. Já, como todo o vilarejo, porque aqui as pessoas foram embora e não se preocupou mais em vir cuidar dela. Vamos ver? Problemas de herança, imagino também. Algumas sim, mais por questões de herança do que outros motivos, como dizem, a casa é uma bagunça. Mas enfim, sim, o Cartelo morou aqui já nos últimos anos em que foi Cartelo, porque ele tinha morado primeiro em outra casa aqui mais acima. Mais acima daquelas que gravamos e que já estavam caídas. Sim, já todas destruídas também. E bom... O que ele morava aqui, ele trazia as cartas, mas ele morava aqui. E ele fazia, imagino eu, um Viamão que... Se casou com uma senhora daqui e ele sempre morou aqui. Que curioso. Depois ele trazia cartas aqui e devia entregar em outros povoados próximos, né? Sim, para a Cabela, para as Casilhas, para o Cânano. Certo, porque olha, estamos no povoado de Viamão, que eu não mencionei até agora, porque queria que conhecessem você e que você falasse sobre o povoado, já que você é o morador daqui. Estamos em Viamão, que fica em Ponga, sim. É um povoado lindo, mas está sendo destruído. Viemos conhecer este homem que vive aqui sozinho e tem muito a nos ensinar, parece até mágico. Muitos de nós achamos que não podemos ficar sozinhos nos lugares, mas aqui vocês veem que este homem é totalmente feliz aqui. E principalmente, ele mantém a casa da solidão. Seus antepassados estão bem, faz o possível, pois você comentou sobre um deslizamento ali, certo? Sim. Faz, não sei, deve fazer uns 14 anos mais ou menos, e desceu lá de cima um rio enorme que arrastou pedras, árvores. Bom, lá em cima tinha uns estábulos nos altos do povoado e ele derrubou tudo. Derrubou tudo, desapareceram, né? Enterrou tudo lá completamente.
E bom, por aqui mais ou menos desceu assim, quase até a metade desse medidor, a lama aqui. Então imaginem que até a metade desse medidor, e olha onde ele está sentado, era tudo lama, e ele limpou tudo com as próprias mãos. Assim como a estrada por onde eu acessei com o Jeep, graças ao trabalho que ele fez com as mãos, eu consegui descer até aqui, porque senão seria praticamente impossível, já que vocês viram como é o lugar onde estamos. É que a estrada desce toda por ali. Então imaginem como isso estaria se esse homem não fizesse pelo menos uma manutenção mínima desse vilarejo. E outra coisa que eu queria te perguntar, olha, quantos anos a casa dos seus pais deve ter? Bom, essa casa tem mais ou menos uns 100 anos. 100 anos, né? E teria outra. 99, 100 sim, nada, um século, e sobre essa teria outra construída. Bom, aqui não está não. Eu o que tenho que contar, porque, bom, aqui o povo, as pessoas de antigamente, pois é, eles iam transmitindo histórias e tudo, dizem que esse povoado já foi enterrado, né? Ou seja, que uma avalanche. Porque Dá para ver que aquela montanha está cortada e parece que deve ter vindo uma avalanche de pedras de lama, que foi um deslizamento enorme, tinha que ter sido, e que aqui o povoado que existia primitivamente ficou sepultado. E sobre isso eles voltaram a construir de novo? E isso eles construíram de novo e Sabe-se se houve mortos naquela... Você já ouviu isso alguma vez? Deve ter morrido alguém? que já se passaram centenas de anos para isso. Enfim, o boato se espalhou e a história ficou... Mortos eu imagino que devia ter, porque veja bem, quando cavaram aqui os alicerces desta casa que meu avô construiu, encontraram embaixo uma pedra como se fosse resto de fogueira, de lenha, Veja, são construções muito antigas. ou tinham construções muito primitivas, muito precárias. Para vocês verem que esses povos, mesmo estando nesses lugares, têm muita história. Ou seja, já tinha gente habitando esses lugares muito antes. Outra coisa que eu queria te perguntar, que me chama muita atenção. As crianças desse povoado, onde iam para a escola? Bom, a gente ia tudo por aqui e por ali, a gente ia lá onde está a igreja, uma escola. Primeiro teve uma escola lá bem pequenininha que mal cabíamos, ou seja... Vocês subiam a estrada que eu desci de Jeep para chegar a Cacieles e iam para a escola de Cacieles. Exatamente. E quando nevava, como vocês iam, como vocês faziam para caminhar? Bom, quando nevava, como naquela época tinha bastante gente se movia, então abriam trilhas pra gente. Sempre tinha um pouco de caminho aberto, né? E bom, a gente ia, às vezes tinha que usar o que chamamos aqui de baralones. Baralones, vou deixar uma foto para vocês, ok? Devem estar vendo que é uma peça bem parecida com as raquetes. Aqui mesmo já não tenho mais nenhum, mas eram alguns. Sim, como umas raquetes. Não, vocês já estão vendo a foto, já estou colocando a foto aí para vocês verem, então já dá para ter uma ideia. Tem dois modelos, né? Um era tipo escada, que era a raquete, como chamam agora, e o outro era tipo um aro com fios entrelaçados para você não afundar. Claro, não, eu estou mostrando o de madeira, imagino que deve ter vários modelos, mas enfim, o de madeira... É isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que é algo diferente do habitual, mas não podia perder a chance de conhecer o Mariano. Espero que tenham gostado tanto quanto eu, pois ele parece uma pessoa especial e mágica. Escolher ficar e viver em um lugar assim, decidir permanecer em um lugar desse tipo, serve de exemplo para muitos sobre a importância de preservar nossa história. Sem mais delongas, se vocês quiserem conhecer essa vila, ela fica em Ponga, se chama Viamão, como eu disse antes. E Mariano ficará feliz em explicar para vocês muito mais sobre a história desse lugar. Quem quiser investir, Mariano vai ajudar em tudo para que possam realizar um projeto nesta vila e evitar que ela morra como está acontecendo. Vou-me despedir, mas antes peço que se inscrevam no canal. Isso é importante porque muitos assistem sem se inscrever e o YouTube apoia mais quando percebem que vocês gostam dos meus vídeos. E no Instagram, que também deixo aqui embaixo para vocês, lá vocês vão ficar mais por dentro de todas as aventuras, dos lugares para onde eu vou e, bom, algumas coisinhas diferentes do que faço no canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.